Muito boa tarde a todos. É um gosto ter-vos connosco neste webinar, já não sei se terceiro, se quarto ou mais, webinar organizado pela Comissão de Internacionalização de Angola. Eu falo-vos na minha qualidade de presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. É um centro de arbitragem que tem a sua sede em Lisboa, mas é, na verdade, um centro que se quer e é internacional, em especial na lusofonia, nos países irmãos que falam a mesma língua que nós. E por isso, uma das dimensões importantes da nossa atividade é a dimensão de levar a discussão sobre arbitragem, meios de resolução alternativa de litígios a outras jurisdições e promover o diálogo também entre essas várias jurisdições, e é isto precisamente que acontece hoje, neste webinar, organizado mais uma vez pela Comissão de Angola, que parabenizo, em primeiro lugar, à doutora Maria América dos Santos, que está aqui connosco, enquanto membro e que tomará as rédeas aqui do webinar, mas também, naturalmente, ao professor Lino Diamvutu, presidente da Comissão, à professora Sofia Val, que são sempre membros muito ativos desta nossa comissão. É também um prazer enorme ter este webinar em parceria com a Camarv, presidida aqui pela minha amiga Flávia Bittar. É um gosto estar aqui a partilhar este ecrã, este momento, esta tela. No Brasil não se diz ecrã, diz tela. Às vezes eu digo ecrã e não percebem o que eu estou a dizer, é tela. Mas é um prazer partilhar aqui este momento com a Flávia Bittar e com todos os colegas brasileiros ligados à Camargo, de alguma forma, e fomentar mais uma vez este diálogo, não é, aqui entre vários lados do Oceano Atlântico, Europa, África, América Latina. É realmente uma oportunidade fantástica de podermos interagir na mesma língua e partilhar experiências e conhecimentos nestas matérias que nos são tão caras. Uma palavra muito especial à Flávia Bittar, mais uma vez, e também, naturalmente, aos nossos oradores, à Renata Faria, ao Dr. Gilberto Vaz, à doutora Renata Faria, ao Dr. Gilberto Vaz e também ao Dr. Fernando Marcondes. É um gosto também tê-los aqui connosco hoje e poder aprender convosco. Dizer apenas para terminar que o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa tem também, desde há alguns anos, um regulamento no âmbito dos Dispute Boards. É verdade que ainda não foi usado, mas temos esperança que seja utilizado pelas partes que o queiram fazer, mas obviamente os serviços que prestamos não se reduzem apenas à arbitragem, também albergam outros meios de resolução alternativa de litígios, onde este tem importância, e sabemos que tem cada vez mais importância a nível de grandes obras, grandes infraestruturas e também médias infraestruturas. Portanto, é muitíssimo relevante conhecermos, discutirmos, falarmos um pouco sobre este tema. E dito isto, vou então passar a palavra à minha co-presidente desta sessão e do centro, e mais uma vez agradecer a vossa colaboração. Flávia. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão conectados nesse ecrã, nessa tela aqui conosco. Aprendi hoje uma novidade. E dizer da nossa satisfação, falo aqui na qualidade de presidente da Camarb, da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, uma satisfação enorme poder realizar esse webinar em parceria com o Centro de Arbitragem Comercial e com pessoas aqui tão queridas e que têm uma experiência enorme nessa matéria do Dispute Board, que assim como em Portugal, acho que aqui no Brasil também a gente começa a fazer um uso mais efetivo do Instituto e esperamos e somos grandes incentivadores dos Dispute Boards. Eu sou uma entusiasta do assunto já há bastante tempo e fico muito feliz de ver que aquela sementinha que foi plantada há tantos anos aqui no Brasil vem florescendo, e eu tenho certeza que o mesmo acontecerá
tanto em Portugal quanto nos países da África, para que a gente possa ter efetivamente esse mecanismo sendo utilizado e resolvendo os conflitos das empresas que atuam principalmente na área de infraestrutura, construção e engenharia. A Camarb é uma instituição nascida em Minas Gerais, que expandiu as fronteiras, né, do nosso estado aqui no Brasil e hoje tem escritórios espalhados por todo o Brasil e tivemos aí uma decisão estratégica de abrir uma representação da Camarb em Portugal, com o objetivo de ser mais uma opção para os usuários, sejam portugueses, mas também para todos aqueles dos países de língua lusófona, para que a gente possa colaborar com a difusão e a consolidação dos institutos da mediação, da arbitragem e dos dispute boards nesses países. Mariana, grande frequentadora aqui do mercado da arbitragem brasileira, sabe como as instituições arbitrais são parceiras, andam de mãos dadas, e eu tenho certeza que essa parceria se expande além mar aqui com esse nosso webinar realizado em conjunto pela Camarb e pelo Centro de Arbitragem Comercial sediado em Lisboa. Portanto, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estreitar ainda mais os laços entre as nossas comunidades e levar ao conhecimento de todos que estão aqui conosco alguns conceitos e alguma experiência prática dos dispute boards. Então, quero agradecer aqui muito à doutora Sofia Vale, que foi quem a grande idealizadora deste encontro, né, que me procurou, trazendo aí a ideia, e felizmente aí, com o apoio de todo mundo que está envolvido, conseguimos colocar de pé esse encontro. Agradeço especialmente à doutora Renata Faria, vice-presidente de Dispute Board da Camarb, que aqui de mãos dadas comigo pela Camarb também colaborou de maneira essencial para que esse encontro acontecesse, assim como o doutor Gilberto Vaz, que foi o nosso presidente de Dispute Board, segue sempre apoiando a Camarb, e o doutor Fernando Marcondes também, que sempre disponível para trazer aí a sua bagagem, compartilhar o seu conhecimento conosco. Bem, feitas essas breves considerações introdutórias, renovo os meus agradecimentos a todos aqui presentes, desejo excelente trabalho e passo a palavra à doutora Maria América dos Santos, que tenho aí o prazer de conhecer na data de hoje. Até já. Muito boa tarde, deixe-me lá ver, espero que me estejam todos a ouvir. Eu venho agradecer em nome da Comissão de Internacionalização de Angola, do CAC, a CAC Angola, e começo por agradecer à professora doutora Mariana França Gouveia, presidente do CAC, por todo o apoio que nos tem prestado, e hoje também a Camarb, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Brasil, por se juntar a nós na discussão deste tema que se vai mostrando cada vez mais interesse. E mais interesse porque Angola tem vindo a viver um período de forte investimento, essencialmente público, em infraestruturas que possibilitarão o desenvolvimento socioeconómico e, pela natureza do investimento e também dos dispute boards, faz todo sentido a promoção desta discussão. É mais uma discussão que a CAC Angola promove no sentido da discussão dos termos de arbitragem e outras matérias conexas. Vou, então, mais uma vez agradecer-vos por estarem aqui conosco e vou chamar a Renata Faria, que vai fazer aqui, não só vai participar da discussão dos temas, mas vai moderá-los. E a Renata Faria, que é a Renata Faria Silva Lima, é vice-presidente do Dispute Board da Camarb, atua como advogada, é membro do Dispute Board, mediadora, é árbitra no mercado da construção há 25 anos, mestre em Direito e sócia da Gilberto José Vaz Advogados. Renata, você está por aqui? Vou aproveitar, enquanto a Renata entra, para agradecer os doutores Marcondes e o doutor, o outro nome aqui já não sei porque é que não desapareceu, mas vou agradecer e a Renata vai fazer aqui o favor de os apresentar. Renata, por favor.
Boa tarde a todos, né? Aqui no Brasil são 1 hora e já está quase à noite. É um São prazer, 17. é um prazer enorme fazer parte deste painel, a convite aí da doutora Flávia Bittar, nossa presidente, a convite da doutora Mariana Gouveia. Gostaria de agradecer também a Sofia, conversei muito com a Sofia, muito simpática, Sofia, pena que não estou podendo vê-la na telinha, gostaria de conhecê-la ainda aqui pelo ecrã, para usar uma palavra aí da moda, mas é um prazer enorme, me sinto assim numa responsabilidade enorme aqui do Brasil, porque se vocês não sabem, eu estou diante de 2 gigantes do dispute board aqui no Brasil, doutor Gilberto Vaz e doutor Fernando Marcondes. Então, qualquer coisa que eu fale, vocês dois, por favor, podem aí me puxar a orelha, porque e usar aí um argumento de autoridade que eu certamente o acatarei, porque quem sou eu perto desses 2 senhores? Bom, e dizendo isso, e feitos os devidos agradecimentos, e dizendo o tanto que estou honrada de estar aqui, principalmente ao lado deles, gostaria de dizer que daqui do nosso lado do Brasil, nos organizamos da seguinte forma. A pedido de Sofia, fizemos até uma pequena apresentação para facilitar a visualização e qualquer dificuldade de língua que tenhamos, ainda que todos nós falemos português. O doutor Gilberto Vaz fará um pequeno histórico do DB no mundo. Dr. Gilberto Vaz, que é membro da Dispute Resolution Board Foundation desde a sua criação e lida com isso há quantos anos, doutor Gilberto? Depois o senhor nos diga quanto tempo tem que o senhor lida com Dispute Board. E depois eu falarei alguns pontos sobre procedimentos e um pouco também sobre o nosso direito comparado, dizendo para vocês o que vem acontecendo aqui no Brasil em relação aos dispute boards. E, na sequência, o doutor Fernando Marcondes arrematará dizendo da prática, de como, efetualmente, contando algum caso interessante para que possamos ver como funciona o dispute board na prática. Então, nós vamos dar início aqui a uma apresentação, vou compartilhar uma tela com vocês, e o doutor Gilberto falará sobre o histórico dos DBs no mundo. Olá, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Gostaria, primeiramente, de agradecer esse convite, é uma honra participar desse webinar. Meus agradecimentos, então, à doutora Mariana França Gouveia, à doutora Flávia Bittar, à doutora Maria América, também a Sônia, que tem apoiado, e a Sofia, que eu não tive oportunidade de ver no ecrã, mas sei das qualidades da dedicação e da cooperação para que isso chegasse a bom termo. Muito bem, eu acho que eu vou começar falando, talvez, porque sou aquele que tem mais cabelos brancos. Provavelmente, então, vai ser uma introdução, né? Nós preparamos uma pequena apresentação e, antes de dar início, eu queria então dizer que os DBs que estão, digamos, chegando cada vez mais, né? O Brasil acho que saiu um pouco na frente, então está um pouco mais avançado. Isso vai ser objeto de discussão. O doutor Renato Faria vai mostrar no tópico do direito comparado a evolução da legislação brasileira. E eu vou falar, então, da história. A minha ligação com a Câmara, no tempo do doutor Antônio Pinto Leite, por generosidade dele, ele me permitiu atuar como um consultor da Câmara, naquele momento, quando a Câmara desenvolvia a sua própria minuta de DB. Então, foi uma interação muito produtiva, muito rica,
Ele, como disse, muito generoso, ouviu muito e todas as ponderações sempre muito pertinentes. E, nesse contexto, foi desenvolvido o regulamento da Câmara de Arbitragem, do Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa. E aí fiquei honrado quando, na sessão solene, se debateu perante o Conselho de Administração o regulamento, passo a passo, fui convidado como consultor e pude dar um depoimento e opinar. Então, eu quero dizer que é motivo de satisfação redobrada eu ter a oportunidade de conversar um pouco sobre DB, nesse webinar do Centro de Arbitragem, sabendo que tive em alguma proporção secundária, uma participação nas regras do centro. Bom, como vocês já devem saber, foi no setor da construção que teve o nascimento dos DBs. Vou colocar um conceito, não é? Então, os DBs poderiam ser conceituados como uma junta, um quadro, uma equipe de profissionais, especialistas, imparciais, formada no início da execução do projeto no caso de um empreendimento, né? Projeto no sentido de empreendimento, não de design, para acompanhar o progresso das obras de implantação desse projeto, encorajar a prevenção de disputas, isso é importante, cada vez mais vem sendo valorizado, e auxiliar na resolução das disputas durante a sua duração. Esse conceito eu emprestei do manual da DRB Foundation, a Dispute Resolution Board Foundation, que tem sede em Charlotte, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e foi organizado em 1996. Eu tive a honra de participar, de já conhecer os idealistas da Dispute Resolution Board, dessa fundação, que se dispunha a promover essa técnica, esse método de evitar controvérsias e, quando surgissem, resolvê-las rapidamente em benefício do quê? Do empreendimento e, obviamente, das partes envolvidas. Bom, podemos avançar. A necessidade, o mercado de construção nessa época se ressentia muito de um método técnico que fosse rápido e fosse eficaz na solução das controvérsias, não é? Quem já teve oportunidade de participar do mercado de construção, da infraestrutura, sabe muito bem, né, que os projetos começam se surgirem controvérsias, e as controvérsias são da natureza do negócio. A construção, ela enseja controvérsias, né? São empresários que são otimistas, que se dispõem a construir alguma coisa que eles nunca construíram e que terão que ser construídas segundo um projeto específico, pode ser até semelhante a algum outro, mas é particular, vai ser construído numa região particular, com produtos e materiais particulares, cada caso é um caso, e, no entanto, ele se propõe a fazer isso, oferta um preço e inicia a obra. Então, é natural, quem mexe com a natureza, ter surpresas. A arbitragem, que já estava disponível nessa época, nós estamos falando de 94, 95 e finalmente 96, já existia, era um método a par da justiça estatal, que é ao qual se recorriam, as partes eram obrigadas a recorrer, porque quando não tinha uma solução mais rápida e expedita. E ela se mostrava cada vez mais formalista
já não era tão expedita quando surgiu e cada vez mais dispendiosa. Pode-se dizer que ela surgiu pela primeira vez com a semelhança do que se conhece hoje em 1975, quando foi executado o segundo furo do túnel Eisenhower no estado do Colorado. Pode ir. Apenas para ilustrar, nós temos uma vista aérea que mostra o início nas setas vermelhas e o emboque e a saída do túnel, uma foto durante a construção e também uma foto depois de terminado o projeto. O valor desse contrato, em 1975, era de 106 milhões de dólares. Provavelmente umas 4 vezes o valor atual desse mesmo projeto, se atualizado para dólares de hoje. Então, foi a primeira vez, né? Já na década de 80, no início dos anos 80, bem no início dos anos 80, o Banco Mundial utilizou pela primeira vez um dispute board no projeto internacional de El Cajón, em Honduras. Esse projeto eu tive a oportunidade, não visitei diretamente, mas acabei interagindo muito porque conheci alguns dos membros que integravam esse dispute board. Foi o primeiro caso internacional. Não tinha muitas regras nessa época, eu vou comentar. O valor do contrato, 236 milhões, com data de 1980. Naturalmente, 4 vezes maior hoje em moeda atual. Eu acho que um mérito talvez maior fosse desse método aos engenheiros que, na época, lideravam a American Society of Civil Engineers dos Estados Unidos, porque eles, essencialmente, que interagiam muito e tinham lá modelos de contratos, ressentiam-se muito de um método expedito, mais técnico, mais simples, que mantivesse a obra on track, mantivesse a obra andando. Não é como vocês sabem bem, a pior coisa que pode acontecer com um projeto é ele parar e ter uma disputa. Quando as controvérsias começam a surgir, normalmente alguém é forçado a pagar a conta daquilo que começa a gerar desencaixe no fluxo de caixa. Normalmente é o contratado, mas depois de algum tempo, o contratado vê que é preciso resolver isso com o seu employer, com o seu empregador, com o seu contratante. E se começa a haver pouca disposição de se sentar, de se discutir com afinco e interesse e acomodar as controvérsias, a situação pode se degringolar e o aperto do fluxo de caixa, dali a pouco, poderá provocar atrasos no projeto, danos irreversíveis ao cronograma e custos cada vez maiores. E gerar hostilidade e animosidade entre as partes. É o que se buscava evitar. O Banco Mundial, que também foi um grande incentivador, em 1992, o Banco Mundial já criou as suas regras e criou o seu Procurement of Works, prevendo a disposição de dispute bonds. Outra instituição que também colaborou foi a instituição lá do Institution of the Civil Engineers, de Londres, no Reino Unido. Em 93, também gerou algumas regras e a possibilidade de se ter um painel neutro para resolver a questão. Não podemos deixar de falar do FIDIC, a Federação Internacional de Engenharia e Conselho, que em 1995 incluiu nos seus modelos de contrato uma previsão de um dispute board. A Câmara de Comércio de Paris, que dispensa maiores apresentações, também
foi e é um importante promotor e divulgador de dispute boards e das regras, sempre atualizando e saindo na frente e marcando espaço. Uma instituição também muito importante. E, naturalmente, a Dispute Resolution Board Foundation, que eu mencionei, que se dedicou, foi organizada em 96, e desde então, né, lá se vão já muitos anos, 28, 20, indo para 29 anos, 28 anos, se dedica a promover e divulgar o método. Então, como eu comentei, o Banco Mundial tem sido uma instituição essencial. O seu modelo de contrato, que ele trata como Procurement of Works, para obter cotações, etc., com base nas atualizações de janeiro de 2020, né, prevê escala de valores para a organização de dispute boards. Então, em contratos superiores a 50 milhões, a recomendação é que se tivesse um painel de prevenção e de resolução de disputas, se a prevenção não desse certo, formado por 3 membros. Entre 20 milhões e 50 milhões, a sugestão que fosse de 1 a 3 membros. Com contratos de 20 milhões, uma quantia menor, sugestão que fosse um único membro, conforme se prevê na seção 21.1, das condições particulares. Isso é uma coisa que é interessante se comentar, é a criação da escala pelo Banco Mundial, porque quanto maior o contrato, mais complexo é, né? Não só sobre os aspectos de construção, como os aspectos do instrumento de contratação. Então, justifica-se e barateia muito, e a gente vai ver alguns números que suportam isso aí. A conveniência de usar para grandes contratos. O que prevê a cláusula lá do Procurement of Work? O primeiro passo era a tradicional tentativa de resolver através do engenheiro, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com o tema, provavelmente sim, mas a figura do engenheiro, ou do engenheiro consultor, era aquela instituição independente, um projetista, um consultor independente, uma empresa de consultoria, que era contratada pelo contratante, paga por ele, selecionada por ele, para acompanhar a execução do projeto. O primeiro passo, então, é submeter ao engenheiro para ver se resolve. Se não houvesse a possibilidade, com o aconselhamento e a opinião do engenheiro, para que o contratante e o contratado chegassem a um acordo, negociassem e acabassem com a pendência, né? Se houvesse discordância, aí sim ia se submeter à controvérsia a um dispute board de 1 ou 3 membros, que já teria sido apontado no início do contrato. E essa é uma peculiaridade muito interessante. Por que no início do contrato? Porque no momento que todos os dois lados estão alegres, acabaram de conquistar, têm uma meta, são parceiros no início daquele projeto, daquele desafio, e, obviamente, querem que dê certo, cada qual tem os seus interesses, querem que o cronograma seja cumprido, que o orçamento seja respeitado, e é isso que se imagina. Então, nesse momento, as partes escolherem e formarem um painel com 3 profissionais de respeitabilidade, de conotação e de isenção completa e reconhecida, é o melhor momento, porque não existe controvérsia. E a presença desse board, acompanhando a obra, interagindo periodicamente com as partes, mantém esse clima amistoso. É metade do desafio para solucionar. Podemos continuar. Como se vê, 42 dias depois que tudo tivesse respeitado, assinado, o board funcionaria e, depois de devidamente submetida e instruída a disputa para o painel, para esse board,
né, ele deveria, então, emitir a sua decisão dentro de 28 dias, depois de completamente instruído o processo. Esse era o modelo, é a sugestão do Banco Mundial. Quando ele financia, e é um grande financiador de projetos, ele já sugere e as partes acabam por aceitar, porque são guidelines. O governo do Reino Unido também, em 1996, gerou um ato que garantia, a partir dessa data, o direito das partes, no caso de construção e reconstrução de obras, de terem disputas resolvidas por um adjudicador, uma junta. Isso depois acabou evoluindo para um tribunal administrativo formado por especialistas, com reconhecimento público e respeitabilidade e alcance público, que resolve as disputas. Pode tocar, por favor. E publicou já em 2004 os seus procedimentos já detalhados de disputa do board. E ele atualmente segue o modelo do FIDIC, da Federação Internacional dos Engenheiros Consultores. O FIDIC é uma instituição muito antiga e muito respeitada, formada por consultores de engenharia e que, periodicamente, produz um set de minutas de contratos de construção, né, com a mais variada natureza, né? E dependendo do tipo de contratação, do modelo de contratação, mas prevêem sempre dispute boards, né? O Handbook, então, sugere no início do contrato ou ad hoc, né, que seria formado apenas quando as partes já tivessem uma controvérsia. O ad hoc é sempre tentador, mas também ocasiona algumas dificuldades. Pode passar. Ótimo. Então, as decisões são obrigatórias, quer dizer, uma vez formado o board, formado esse pequeno comitê, e dada a sua decisão e fundamentada, elas são obrigatórias, a menos que sejam revistas amigavelmente entre as partes ou por uma sentença arbitral. Aquela parte que eventualmente ficar insatisfeita com a decisão do board tem um prazo de 28 dias para pedir a instalação da arbitragem. E após 28 dias, a decisão se torna final e obrigatória, e tem que ser cumprida. O não cumprimento, eventualmente, de uma decisão pode ser objeto de um procedimento arbitral para que a parte contra a qual tenha sido produzido o relatório cumpra a decisão. A arbitragem, no caso, seria apenas para o enforcement da decisão do board. A visão da Fundação da Disputa Resolution Board, que eu partilho, depois nós temos que ouvir a opinião do Fernando Marcondes, né, porque ninguém é dono da verdade, e a gente olha os Estados Unidos, é uma vertente, a gente olha os países de língua inglesa, sobretudo liderado pelos Estados Unidos, né, da comunidade britânica, normalmente preferem a recomendação. Já os europeus gostam mais da determinação. Isso é gosto, cada uma tem prós e contras, né? Eu me alinho com aquela visão mais saxônica, que as juntas sejam formadas no início do contrato, sim, e que pode continuar. E que sejam constituídas de manifestações não obrigatórias.
A aceitação da manifestação da junta pelas partes decorreria, primeiro, da escolha em conjunto dos membros, eles escolheriam em conjunto, o que se supõe que teriam aceitado e confiado e ajudado a escolher os 3 membros, da neutralidade e experiência desses membros que foram indicados, e também, isso é importante, de o relatório produzido por essa junta poder ser utilizado na arbitragem. Então, se uma parte ficasse insatisfeita e resolvesse desafiar o relatório da junta e recorrer à arbitragem, ele, relatório da junta, se constituirá numa prova já pré-produzida para ser apreciada pela arbitragem. E ainda, não é? Como as partes vêm interagindo desde o início, não é? A relação das partes costuma ser mais cordial quando comparada com um comitê ad hoc que é formado pontualmente e as partes já estão antagonizadas. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Renata Faria Lima, que vai mergulhar nos temas do Dispute Board. Muito obrigado. Bom, então, retomando a fala do Dr. Gilberto Vaz, vimos aí que os dispute boards, e aqui eu estou me pautando no nosso regulamento da Camarbe para contar um pouco da história do Brasil e depois fechar com o direito comparado de como isso vem acontecendo aqui no Brasil. Então, vimos aí, até a partir dos modelos FDIC, que temos, nas modalidades de dispute board, temos aqueles formados desde o início do contrato, o ad hoc, e já adianto para vocês que o modelo ad hoc vem, infelizmente, sendo mais adotado aqui no Brasil, com uma ideia falsa de economia pelas partes, de que manter todo um dispute board ao longo de toda a execução do contrato, geralmente são grandes contratos que duram entre 3, 4, 5 anos, preferem nessa economizar, esquecendo-se aí da grande vantagem dos dispute boards, eleitos pela FDIC em 2021 e o que fez alterar os seus modelos, para também agregar a palavra avoidance, no sentido de que prevenir disputas é a grande qualidade e característica dos dispute boards. Bom, então, como também disse o Dr. Gilberto, com manifestações obrigatórias ou não obrigatórias, e ainda no sentido de que seriam recomendações, e ainda os dispute boards híbridos, em que a parte requerente faria o pedido pela modalidade de recomendação ou decisão, e a outra parte aqueceria ou não. Não aquecendo, será o próprio dispute board quem decidirá se emitirá uma recomendação ou decisão. E os institucionais ou não, se todos adotarem, por exemplo, as regras da Camarbe, previstas em contrato ou do CAC, serão institucionais, se não, serão também chamados de ad hoc. Como vimos, é um método que funciona em tempo real, vez que os profissionais que formam o dispute board conhecem a especificidade da obra e o andar do contrato. Bom, e qual a formação ideal para esse board? É interessante que todo o Congresso Mundial da DRB Foundation sempre tem este painel em um dos dias do Congresso. O que é bom? É um painel formado só por engenheiro? É um painel formado só por advogado? É um painel que tenha advogados e engenheiro? E a experiência nos mostra, ao longo aí de todos esses anos, que é sempre bom ter um advogado no painel, junto com os engenheiros, até para ver as especificidades do contrato e saber bem interpretar o contrato. A gente tem recentemente depois vou mostrar mais ao fim, uma cláusula escalonada do
do nosso rodoanel aqui de Belo Horizonte, uma das exigências da administração pública foi que o presidente deste tribunal, deste membro desse Dispute Board, fosse um especialista em direito administrativo, um advogado especialista em direito administrativo, certamente para bem interpretar as questões jurídicas do próprio contrato. Mas certo é que, como também já disse o doutor Gilberto Vaz, que bom será esse board se ele gozar de confiança das partes, de modo a aumentar a probabilidade de cumprimento da decisão ou recomendação pelas partes. Bom, e quem são essas pessoas que podem ser indicadas, né? Aqui no Brasil, a gente tem já previsto aí nos nossos regulamentos da arbitragem também, em leis, que são pessoas capazes, imparciais, independentes, e muito importante, que tenham disponibilidade e conhecimento técnico sobre o objeto do contrato. E aqui no Brasil, a gente vem adotando a regra de impedimento e suspeição dos juízes, que é previsto no Código de Processo Civil. Bom, já esse ponto aí dos advogados e dos engenheiros já disse um pouco, já adiantei, e acredito que o melhor painel é sim um painel formado por advogado e engenheiro, tem sempre a construir melhor uma solução técnico-jurídica para encaminhamento, sobretudo das questões relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bom, e quais são os poderes do DB? Esse DB, ele pode, ao longo do procedimento, ele pode requisitar as partes o envio de documentos, acho que deu algum problema aí, ele voltou ao invés de... Desculpa. Requisitar as partes o envio de documentos, decidir questões procedimentais, convocar reuniões, fazer visitas às obras, que pode ser mensal, trimestral, vai depender aí do pico da obra, né, do momento em que a obra estiver e da demanda que as partes e a própria obra estiver fazendo em relação ao board. E também poderá realizar audiências, deverá realizar essas audiências. Ouvir as partes para esclarecimentos, os representantes, testemunhas arroladas, requerer a contratação de especialistas às expensas das partes para auxiliá-los na solução da controvérsia. Tivemos um caso aqui no metrô, por exemplo, em que teve uma questão tributária em que os membros do Dispute Board solicitaram um parecer de um tributarista para ajudá-los na decisão da questão. Deveres. Quais seriam os deveres desses membros do Dispute Board, né? Atuar de forma imparcial, independente, neutra e isonômica. Se consultado pelas partes, aconselhá-las sempre em conjunto e informalmente, prestando aí o que se chama assistência informal, né? De forma a atuar de forma preventiva. Lembrando que essa assistência informal não vinculará a posterior decisão ou recomendação do board. Também é dever do board estimular a composição amigável entre as partes, conhecer tecnicamente as questões que deverá decidir e, naturalmente, proferir a recomendação ou decisão no prazo estabelecido. E como funcionam as audiências, né? As audiências, cada parte, como uma audiência de arbitragem, uma audiência judicial, que todos nós aí, advogados, sempre acudimos, cada parte pode fazer uma exposição sobre o caso, haverá oitiva de testemunhas, o DB poderá inquirir as partes e as testemunhas e requisitar que as partes apresentem documentos e esclarecimentos adicionais sobre as questões debatidas e o DB poderá proferir esta decisão ou recomendação na própria audiência ou posteriormente de maneira escrita, observado o prazo regulamentar. Na hipótese de ausência de algum membro, o comitê poderá prosseguir com a audiência desde que não haja oposição de qualquer das partes. E também, se houver a recusa de qualquer das partes ou o não comparecimento na audiência ou diligência previamente agendada e desde que tenha naturalmente sido devidamente comunicada e intimada, esta ausência ou recusa não impedirá o prosseguimento do procedimento pelo comitê. Um ponto importante também, pensando aí nas cláusulas escalonadas e no fato dessa decisão ou recomendação não vier a não ser cumprida por uma das partes,
essa decisão ou recomendação ela será admitida como prova em qualquer procedimento judicial ou arbitral entre as mesmas partes relacionada à controvérsia deliberada pelo DB. O procedimento de DB será confidencial, sendo vedada à Câmara aos membros do board as próprias partes divulgarem informações a que tenham acesso em decorrência do seu ofício ou participação no procedimento, sem o consentimento de todas as partes, e, naturalmente, ressalvados os casos em que haja obrigação legal de publicidade, né? Aqui no Brasil, temos o dever de publicidade em relação à administração pública. Quando houver um dispute board no contrato administrativo, naturalmente, não há que se falar em procedimento confidencial. Todas as custas e despesas, remuneração dos membros, serão suportados igualmente entre as partes, a menos que estipulado de outra forma pelas próprias partes ou pela legislação. De novo, o exemplo dos nossos contratos administrativos. E os honorários dos membros do comitê, geralmente constituído, né, de honorários diários e mensal, deverão constar do termo de constituição do comitê também. Bom, agora um pouco de direito comparado, a gente já tem aqui no Brasil, para os contratos administrativos, e eu e o doutor Gilberto auxiliamos aí a redação de alguma dessas leis, sobretudo de Belo Horizonte, e aqui vigerá no futuro para todo o Brasil. Temos alguma legislação já para regulamentar esses dispute boards aqui no Brasil. Temos aí a lei no município de São Paulo, a lei no município de Belo Horizonte, do município de Porto Alegre, a nossa nova lei de licitações e contratos, através de um trabalho nosso, pela Comissão da OAB de Minas Gerais, da nossa Comissão da Ordem dos Advogados, Comissão de Arbitragem, Mediação e Dispute Board das Ordens dos Advogados do Brasil, junto ao nosso senador do Estado, senador Anastasia, à época, hoje ministro do Tribunal de Contas. Ele também, depois de uma apresentação do Instituto Nossa a ele, se encantou pelos dispute boards e cuidou de inserir na nova lei de regência dos nossos contratos administrativos os dispute boards. Também há um projeto da autoria do próprio senador Anastasia, que acabei de me referir, que é mineiro, para que aconteça a nível nacional uma regulamentação, uma norma específica para a utilização dos dispute boards nos contratos federais. Aqui em Minas também há um outro projeto da deputada Laura Serrano para regulamentar os dispute boards no estado de Minas Gerais. Bom, falando um pouco aí da nossa nova lei de licitações de contrato, que se aplica aos contratos celebrados aí pela União no nosso país, o projeto foi alterado para também incluir os dispute boards, e temos aí no nosso artigo 138, dizendo que a extinção do contrato poderá ser consensual por acordo das partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Temos ainda o nosso artigo 151, dizendo que nas contratações regidas pela lei poderão ser utilizados, dentre outros métodos de ADR, o Comitê de Resolução de Disputas e Arbitragem, e o parágrafo único, dizendo que ele será aplicado, o caput, quando as controvérsias forem relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações. O artigo 153 ainda prevê a possibilidade de que os contratos que não tenham a disposição já prevista de utilização dos dispute boards, que eles podem vir a ser aditados para que possa incluir a cláusula de dispute board, e que no artigo 154 prevê ainda que o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas deverá observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Bom, o nosso judiciário também já mandou um sinal de fumaça, no sentido de que apoia os dispute boards. Tivemos aqui os enunciados da primeira e segunda jornadas do Conselho da Justiça Federal recomendando o uso do dispute boards. Isso aqui, naturalmente, não é só um norte do que pensa o judiciário sobre isso, né? E esses enunciados não são, de forma alguma, vinculantes, mas a gente já tem uma orientação
do judiciário em relação como o judiciário olha e como se entende hoje em relação a essa questão do dispute board no contrato. Veja bem, o enunciado 49, dizendo que os comitês de resolução de disputas são métodos de solução consensual de conflito na forma prevista no nosso Código de Processo Civil. O enunciado 76, dizendo que as decisões proferidas pelo comitê, quando os contratantes tiveram acordado pela sua adoção obrigatória, vinculam as partes ao seu cumprimento até que o Poder Judiciário ou o juiz arbitral competente emitam nova decisão ou a confirmem, caso venha a ser provocados pela parte inconformada. E, por último, o enunciado 80, dizendo que a utilização dos comitês, com exceção da respectiva cláusula contratual, é recomendável para os contratos de construção e de obras de infraestrutura, como um mecanismo voltado para a prevenção de litígios e redução dos custos correlatos, permitindo a imediata resolução de conflitos surgidos no caso da execução dos contratos. Tivemos recentemente uma jurisprudência do Tribunal de São Paulo, no nosso caso da linha 4 do metrô, em que o metrô pretendeu, por meio de agravo, reformar uma decisão do Judiciário de primeira instância em que se determinava cumprir a decisão do board no sentido de pagamento de determinada quantia por remoção de solo mole a maior de uma obra que não havia sido previsto na planilha contratual e, portanto, não havia sido remunerada. Houve uma decisão do board determinando que assim o fosse, confirmada por sentença judicial, e houve um agravo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por parte do metrô, pedindo que essa decisão fosse revogada. E o que fez o nosso tribunal, felizmente, foi confirmar esta decisão, dizendo aí na parte final, olha, da decisão da tutela de urgência, nesse ponto 2 aí na sequência, que a decisão do comitê trata minuciosamente da falha e demora na comunicação do metrô sobre a contaminação do molo, suposta mistura do solo contaminado do solo limpo e opção do sistema de processamento de detrimento da desorção térmica, e que a probabilidade de direito resta abalada pela embasada decisão do CRD, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo é mitigado pela existência de seguro, garantia que assegura o pagamento de indenização em quantia superior a discutido nos autos em caso de prejuízo decorrentes da eventual inadimplemento das obrigações assumidas. E, com isso, ele confirma a decisão de primeira instância. Também aí, a título ilustrativo, trago aí algumas cláusulas escalonadas previstas em nossos contratos. Primeiro deles, o Rodoanel de São Paulo, no ano de 2013, prevendo aí o acordo amigável, a junta de conciliação, seguido de arbitragem, um contrato de 2013, no valor de 788 milhões de reais. O segundo exemplo, o nosso contrato de Belo Monte, uma hidrelétrica, também prevendo uma cláusula escalonada, no ano de 2011, no valor de 14 bilhões de reais, onde o dispute board parecia ao lado aí da arbitragem como possibilidades de ADR para a solução dos dispute boards. Também trago como exemplo uma PPP, uma concessão administrativa mineira dos presídios aqui de Minas, em que há uma cláusula escalonada prevendo aí uma junta de conciliação de dispute board para a solução dos conflitos. Essa, infelizmente, eu tenho que contar para vocês que foi, muito embora seja um contrato de 2008, só ano passado este board foi composto, e foi composto de uma forma não correta. Ao invés de termos 3 membros imparciais, capazes de fazer, de fato, funcionar um DB, indicou como, o particular indicou como membro do dispute board o seu diretor jurídico, a administração pública indicou um funcionário público e apenas o presidente gozaria aí dessa imparcialidade e independência necessária à composição desse dispute board, na minha visão. O próximo exemplo que trago aí para vocês é o nosso Rodoanel Metropolitano, já me referi a ele no início da minha exposição,
Ele exige que o board seja composto por 2 engenheiros especialistas e tenha na presidência um advogado especialista em direito administrativo, por se tratar de um contrato administrativo do governo do Estado. E, por fim, um recente acontecimento aqui no Brasil, participamos aí das discussões e depois da mesa redonda da audiência pública da ANTT, a nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre, sob uma regulamentação dos dispute boards para utilização em todos os contratos de concessão regulamentados por aquela agência. Essa regulamentação nasceu em função de uma determinação do nosso Tribunal de Contas da União, que disse: se querem usar os dispute boards, então regulamentem para tanto, e foi aberta aí uma audiência pública para que viéssemos a discutir e debater. Estivemos presentes aí eu, doutor Gilberto, doutor Fernando e outros, doutor Júlio Bueno e outros estudiosos da questão, e muito embora tenhamos aí apresentado sugestões, acabou sendo aprovada com alguns pequenos, digamos assim, equívocos que não permitirão, na minha visão, uma completa atuação dos dispute boards. Primeiro, porque ele limita a utilização dos DBs às soluções de divergência de natureza eminentemente técnica, já com a visão de exclusão de qualquer coisa jurídica, né, da apreciação do board. E aqui eu faço uma correlação lá com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos que acabei de citar, que ela permite claramente o uso dos dispute boards no contrato administrativo, quando se as questões forem relacionadas a direito patrimonial disponível, e entre elas expressamente as questões de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí, na sequência, vamos ver que ele diz que a atuação do comitê estará restrita às seguintes matérias: execução de serviços e obras, inclusive solução de engenharia mais adequada às finalidades do contrato, adequação de obras e serviços aos parâmetros exigidos pela regulamentação do contrato, avaliação de ativos e indenizações, análise do cumprimento de condicionantes socioambientais e ocorrência de eventos que inviabilizem o cumprimento das obrigações nos termos assumidos no contrato, incluindo o cálculo de impostos financeiros. E vejam que o parágrafo 1º, meus amigos, ele veio justamente para excluir da apreciação do comitê as divergências que envolvam questões de cunho estritamente jurídico e dá como exemplo a matriz de riscos e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, admitida a submissão de conflitos relativos aos aspectos factuais subjacentes a essas questões. E também exclui da apreciação do board as questões de gestão contratual, que, na minha visão, também poderá ser um ponto prejudicial à atuação dos boards nos contratos de concessão, e mais, essas gestões contratuais podem vir a comprometer sabidamente o fluxo de caixa dos contratos, que deve ser mantido sempre em perfeita rigidez, de forma a permitir a continuidade de todos os contratos, e, sobretudo, os de concessão. Trago aqui, por fim, os dados estatísticos da Dispute Resolution Board Foundation, dizendo que de todos os contratos avaliados que tinham cláusulas escalonadas, 98% das disputas submetidas ao DB foram solucionadas e bem solucionadas, de forma a não ser necessário o recurso à arbitragem. Encerro aqui minha apresentação. Desde já agradeço a todos e passo a palavra ao doutor Fernando Marcondes. Muito boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Renata. Quero cumprimentar também o meu querido colega, doutor Gilberto Vaz, doutora Flávia Bittar, doutora Mariana,
todos muito conhecidos e colegas muito próximos, que atuamos todos aqui no setor da construção no Brasil. Quero agradecer o convite feito pela Sofia e iniciar dizendo que a Renata, quando começou a sua fala, começou nos ofendendo, a mim e o doutor Gilberto, já nos chamando de senhores, né? Duas pessoas que estão numa idade em que ser chamado de senhor já causa algum impacto, né? Então, mas eu vou te perdoar, Renata, porque a gente é muito amigo. E quero dizer também que só existe um monstro sagrado do DB, do Dispute Board aqui no Brasil, que é o Dr. Gilberto Vaz. Para que vocês tenham uma ideia, ele mencionou que ele já estava no meio em 1980, quando começou a barragem de El Cajon em Honduras, que foi a primeira experiência do Banco Mundial. Em 1980 eu tinha 16 anos de idade, não sabia nem que ia fazer a faculdade de Direito, que ia me tornar advogado de construção e que um dia me envolveria com dispute boards. Então, a minha experiência é muito mais recente que a do Dr. Gilberto. Eu sou advogado de construção, aliás, me apresentando, eu sou advogado de construção há 33 anos, atuo em dispute boards, já comecei a estudar o assunto em 2002, em 2009 tive meu primeiro dispute board como membro e venho atuando desde então ininterruptamente. Atuo também como árbitro em arbitragem de construção, porque eu só sei trabalhar com construção, não sei fazer outra coisa. Então, atuo bastante como árbitro também nesse setor da área de construção. E venho tendo essa experiência que eu vou dividir com vocês aqui, trazendo alguns aspectos práticos, né, do que eu tenho vivido. Eu sou, há 6 anos, membro do Dispute Board aqui da linha 4 amarela do metrô, que foi citada pela Renata como o caso prático que ela trouxe aqui que o judiciário apreciou, né? Estamos agora terminando esse trabalho, depois de quase 7 anos, terminando esse trabalho, e eu queria contar um pouquinho, né? Vou falar dessa obra e vou falar de outras duas em que eu atuo também, né, no Peru, como membro de Dispute Board. Mas começando pela experiência do metrô, nós começamos em julho ou agosto de 2017, quando a obra já tinha um ano de duração. Somos um dispute board permanente, então deveríamos ter começado antes, mas fomos constituídos depois de algum tempo. E o que nós encontramos lá, quando iniciamos o nosso trabalho, foi um ambiente muito hostil entre as partes. As partes vinham muito desgastadas depois de um ano de obra. Era um contrato que havia sido iniciado por um outro consórcio, que acabou rescindindo depois de 2 ou 3 anos de obra, foi substituído pelo consórcio que então se encontrava no momento em que nós iniciamos o trabalho. E havia ali um ambiente muito complicado, porque as pessoas que atuavam pelo metrô, de alguma maneira, transferiram para os novos contratados a mesma hostilidade que eles haviam desenvolvido com os contratados anteriores. E o consórcio chegou também bastante prevenido em relação àquele contrato, então eles tinham um ambiente muito complicado, muito difícil de lidar. Para que vocês tenham uma ideia, na nossa primeira reunião, a nossa principal atividade foi levantar e impedir que os engenheiros dos dois lados, os dois gerentes de contrato, entrassem numa briga física. Esse era o ambiente que nós encontramos na nossa primeira reunião, lá em meados de 2017. Bom, iniciamos uma atividade de apaziguamento das partes, né? E aí eu quero destacar muito esta parte da nossa atividade como membros de Dispute Board, que é de ajudar as partes a criar um bom ambiente de negociação e ajudá-las a buscar a solução amigável daquilo que elas estão disputando. E esse trabalho, pelas estatísticas da DRBF, que foram mencionadas aqui, ele representa mais de 70% da nossa atividade. E eu confirmo isso com a minha experiência pessoal no metrô. Nós decidimos, ao longo desses 7 anos, 18 disputas. 7 delas depois que a obra já havia sido concluída. A obra foi concluída há mais ou menos 2 anos, nós havíamos decidido 11 questões. Então, ao longo de 5 anos, decidimos 11 questões e, ao longo dos últimos 2 anos, já com a obra entregue, com a população utilizando,
As partes optaram por manter o dispute board ativo e nos submeteram mais 7 questões que nós decidimos. E pela minha estatística pessoal, que eu fui tomando nota ao longo da nossa atividade, nós evitamos mais de 40 disputas. Então vejam que a nossa atividade como conciliadores, apaziguadores, melhoradores do ambiente, ela foi bastante importante e evitou uma quantidade enorme de disputas. Dentre as disputas que nós decidimos, as 4 primeiras disputas, nós emitimos a nossa decisão em janeiro de 2018. Uma delas é essa decisão que a Renata mencionou na sua fala, que é essa decisão a respeito da questão de passivo ambiental, que havia sido submetida pelas partes. É uma questão da qual se pode falar, porque acabou virando uma discussão no processo judicial. E até corrigindo um pouquinho, Renata, o que você trouxe, na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não confirmou a decisão de primeira instância, ele mudou a decisão de primeira instância que havia sido a favor do metrô. O metrô entrou com uma medida cautelar para suspender os efeitos da nossa decisão, conseguiu, em primeira instância, um resultado positivo. O juiz de primeira instância autorizou, determinou a suspensão da nossa decisão. O consórcio foi, então, ao Tribunal de Justiça, com um recurso de agravo de instrumento, para pedir que fosse revogada a decisão de primeira instância. E o advogado do consórcio, na época, ele teve a felicidade de contar com um juiz que o atendeu, um desembargador do tribunal, que o atendeu, que nunca havia ouvido falar de dispute board, mas que queria entender do que se tratava. Então, ele teve uma reunião que durou várias horas, na qual ele explicou todos os fundamentos do dispute board, por que ele funcionava, por que a decisão deveria ser respeitada e cumprida. O desembargador compreendeu absolutamente tudo e deu aquela decisão que a Renata mostrou aqui, em que, na verdade, ele reverte a decisão de primeira instância para determinar que fosse cumprida a nossa decisão. O Tribunal de Justiça ele ressalvou que, obviamente, o judiciário está aberto para proteger as partes de uma eventual decisão disparatada que viesse a ser proferida por um dispute board, mas que, de fato, seria só em situações em que a decisão fosse flagrantemente ilegal. Mas o que ele tinha ali nas mãos era uma decisão que estava totalmente fundamentada. O judiciário não teria condições naquele momento de decidir se ela estava certa ou errada. Para isso serviria um processo de conhecimento que duraria vários anos, como de fato ainda continua, esse processo ainda está em andamento, já passados tantos anos, ainda está longe de ter uma sentença, mas somente ao final desse processo é que o judiciário vai ter condições de saber se nós decidimos corretamente ou não. Mas para aquele momento, o momento de uma medida cautelar, o que o judiciário tinha que avaliar era se a decisão cumpria os requisitos básicos. E era uma decisão que estava corretamente formatada, que analisava todos os fatos que haviam sido trazidos pelas partes e dava o seu fundamento para a sua decisão. Então, era tudo que o judiciário precisava saber naquele momento e por isso ele manteve a decisão. Aliás, ele revogou a decisão de primeira instância e fez valer, então, a decisão que nós demos lá. E ele mandou um recado muito importante que faz dessa decisão uma grande referência para nós. Ele diz que o metrô, naquela ocasião, ele deveria cumprir a decisão porque ele tinha um contrato com o Banco Mundial em que, por causa desse contrato, ele obteve um financiamento e uma das suas obrigações era instaurar um dispute board que teria o poder de decidir e não de meramente recomendar, né? Essas decisões seriam vinculantes e o metrô deveria se submeter a essas decisões vinculantes, né? E se quisesse, logicamente, discuti-las no judiciário, poderia discuti-las, mas só deixaria de cumpri-las ou teria a reversão dos efeitos dessa decisão por uma decisão transitada em julgado judiciário. Então ele disse ao metrô: você conseguiu os seus recursos para fazer essa obra, se comprometendo com o Banco Mundial a cumprir essas decisões. E agora você vem buscar abrigo no judiciário para não cumprir a decisão. Então você está também descumprindo o seu contrato com o banco.
mundial, né? Então, isso foi um recado muito importante que mostra que o Judiciário entendeu, de fato, o espírito do dispute board, né? Essa decisão é válida até hoje. O metrô fez um aditivo contratual, as partes fizeram um aditivo contratual, o metrô pagou esse serviço que foi prestado, e se o Judiciário decidir de forma diferente no futuro, é, vai haver a devolução, o ressarcimento do metrô pelo consórcio, do valor que foi pago, né? Mas o que é importante nisso tudo? A obra foi concluída, não houve estrangulamento do fluxo de caixa, a população está utilizando essa obra, então o DB, o Dispute Board, cumpriu a sua função. Mesmo que essa decisão seja revertida no futuro pelo Judiciário, o Dispute Board cumpriu a sua função, que foi dar uma decisão rápida que permitisse que a obra pudesse seguir dentro dos termos contratados. Então, essa foi uma experiência muito interessante que a gente teve. Ao longo de todo o contrato, a gente conseguiu melhorar os ânimos entre as partes. O ambiente foi ficando muito, muito positivo, muito amigável. Isso possibilitou que nós tivéssemos muito êxito na solução das demandas que foram surgindo ao longo do caminho. Então, eu considero essa experiência do metrô bastante feliz, bastante positiva, principalmente considerando que antes dessa nossa experiência, esse nosso contrato é o da expansão da linha amarela do metrô de São Paulo, da linha 4. A construção da linha 4, ela durou de 2005 até 2015. E teve também um dispute board ali, que era formado por 3 engenheiros, e eles davam recomendações e não decisões. E esses engenheiros nos contavam o quanto foi sofrido para eles enfrentar aquela atividade, porque ali, quando começou, em 2005, ninguém sabia fazer dispute board. A equipe do metrô não sabia, os 3 engenheiros nunca tinham feito, a equipe que representava o consórcio construtor também não tinha experiência de dispute board, então todos ali eram iniciantes na atividade e tiveram muita dificuldade ao longo dos 10 anos que durou a atividade. Então, essa segunda experiência que o metrô viveu já tinha ali uma escola, né, que facilitou muito essa experiência que nós tivemos. Então, considero que eu tive a sorte de entrar num segundo dispute board que o metrô fazia, e com isso a gente conseguiu já colher experiências da etapa anterior e não repetir os erros, que facilitou muito o nosso trabalho. Falando agora um pouco dessa experiência que eu tenho vivido atualmente no Peru. No Peru, o Peru iniciou há coisa de 3 anos um projeto, um mega projeto de reconstrução em função do que aconteceu lá em 2017 com os efeitos do El Niño. O El Niño é um fenômeno natural que acontece aqui na América Latina. Em 2017 ele causou danos sem precedentes no Peru e destruiu muitas coisas, destruiu muitos diques, defesas que eles tinham, e de muitas escolas, hospitais, plantações, etc. Então, foi feito um mega projeto que se chama Reconstrução com Câmbios, que é reconstruir aquilo que havia sido danificado, mas com melhorias para que o próximo El Niño não traga tantos danos quanto esse que veio em 2017. Então, é um projeto que tem muitas obras envolvidas e cada uma dessas obras tem um dispute board. Eu participo de 2 projetos que são reconstrução de diques de alguns rios. Estamos trabalhando há mais ou menos 2 anos e ali nós temos, não é um contrato FDIC, que foi esse que foi mencionado pelo Dr. Gilberto, são contratos modelo NEC, que é New Engineering Contracts, que são contratos emitidos, publicados pelo Institute of Civil Engineering de Londres, que também é um modelo de contrato mundial, e ali tem o Dispute Board incluído com regras da Câmara de Comércio Internacional de Paris. Nós temos ali obras que são bastante complicadas, que têm uma dificuldade de infraestrutura muito grande, porque são feitas no interior do país, em lugares muito distantes, muito remotos, então são atividades bastante complexas.
E nós temos decidido disputas ali com bastante frequência, né? Em apenas 2 anos, em um dos casos, nós já demos 11 decisões, vamos dar agora a 11ª decisão. Em outro caso, nós já demos 9 decisões. Só para comparar, o metrô, ao longo de 5 anos, nós emitimos 11 decisões. Então, essa é a situação que nós vivemos lá. Existe um ambiente respeitoso, porém um ambiente muito litigioso. Também são boards de decisão vinculante e não de recomendação. E nós percebemos que, muitas vezes, eles até percebem que eles não têm razão, mas eles utilizam o dispute board como ferramenta para garantir que eles não serão punidos se adotarem determinadas posturas na obra. Então, eles preferem negar um determinado pleito do seu contratante, do seu contratado, mesmo sabendo, entendendo que eles têm razão, mas preferem que esse assunto seja submetido à disputa para que o DB possa decidi-la e então eles se veem obrigados a cumpri-lo. Então, isso também acaba virando uma função do dispute board, né? Dar segurança às partes para cumprir um determinado caminho no contrato. Então, nós temos percebido isso acontecer. Mas também temos conseguido, em algumas situações, evitar conflitos, né? Uma situação curiosa que eu vivi numa visita, a última visita que eu fiz ao Peru, em que nós fizemos a visita pela obra, vimos todas as questões, estávamos próximos de um novo episódio do El Niño, portanto, havia uma preocupação grande, que as obras estavam atrasadas, então era necessário fazer obras de proteção para evitar que se destruísse aquilo que já havia sido feito. E essa era uma preocupação muito, muito importante para todos nós ali. Mas aí nós visitamos a obra, depois fomos fazer uma reunião no escritório, e aí tinha um funcionário da parte contratante, da parte pública, que estava preparado para nos fazer uma apresentação de 15 minutos, e havia um outro funcionário da parte contratada que estava preparado para fazer a sua resposta por mais 15 minutos, a respeito do seguinte assunto. Havia 20 caminhonetes alugadas, sendo utilizadas na obra, portanto, havia um pagamento mensal que o consórcio fazia e que pedia o reembolso para a entidade pública. Uma dessas caminhonetes, segundo a entidade pública, estava sendo parcialmente utilizada por um funcionário, por um gerente, para fins particulares. Então, eles queriam descontar o valor parcial de uma das 20 caminhonetes daquele mês. Era um valor muito pequeno. Antes que a apresentação começasse, eu falei, por favor, não faça essa apresentação. Eu estou vindo do Brasil, meu outro colega está vindo do Brasil, a minha outra colega presidente está vindo da Suíça. Nós estamos aqui com uma preocupação muito séria a respeito da chegada do El Niño, que vai trazer novos danos para a obra, e vocês querem discutir 1/20 do valor mensal das caminhonetes, do aluguel das caminhonetes. Não tem cabimento a gente perder tempo com isso. Nós podemos ser muito mais úteis para vocês com outros assuntos do que com esse, né? Vamos discutir outras coisas mais importantes e, por favor, resolvam isso em reuniões em apartado, coloquem 2 pessoas para discutir isso e solucionem. Isso é muito simples. Eles entenderam, esse assunto não foi tratado na reunião, e na nossa reunião mensal do mês seguinte, que fizemos remotamente, nos deram a notícia de que haviam resolvido o problema. Então, essa possibilidade de enxergar de fora, né, de não estar envolvido naquele estresse da obra e trazer uma visão mais objetiva, ajuda muito as partes a chegar a uma solução. Por essa razão que a Renata mencionou, que os dispute boards permanentes eles têm muito mais utilidade do que os dispute boards ad hoc. Porque o ad hoc chega quando a obra, quando o assunto já aconteceu, o DB não acompanhou pessoalmente, eles já ouvindo as histórias contadas, provavelmente por advogados, já com filtros, já com estratégia. Então, eles vão ficar mais distantes da realidade na hora de decidir e não tiveram a oportunidade de ajudar as partes a buscar uma solução amigável, que é o grande mérito de um dispute board. Então, bom, meu tempo já está praticamente esgotado.
Eu queria só, então, trazer essa mensagem para vocês, né, da prática do dia a dia, de como a nossa função, de fato, contribui para o bom andamento dos contratos, e me coloco à disposição aí para o que quiserem tratar. Muito obrigado. Doutora Renata? Pois não, doutora Maria América? Pronto, e então convidá-la para fechar este interessante painel. Bom, Eu estive aqui deixe-me só não querendo interromper muito, estive aqui a consultar, não temos questões propriamente feitas e justifica-se porque é um instrumento muito pouco usado, pouco conhecido aqui no nosso mercado, daí a razão de promovermos esta conversa, que foi suficientemente esclarecedora, e por isso vou-lhe devolver a palavra para então dizer o que lhe parecer útil. bom, primeiro, em nome aí da nossa presidente, a doutora Flávia Bittar, reiterar aí os nossos agradecimentos. Oi, Sofia, que bom poder te ver, ainda que pela Olá, telinha. eu ouvi Prazer tudo. enorme. Olha, prazer, eu ouvi tudo, desculpem, colegas, estive-vos a ouvir todos. Então, esta última, a tua explanação, Flávia, foi fantástica. Já te mandei mensagens a pedir o PowerPoint, Flávia, Renata, a pedir o PowerPoint. E ouvi agora ao Fernando e fiquei impressionadíssima com a eficiência que de facto têm os dispute boards. Como a minha colega Maria América estava a dizer, nós, na verdade, em Angola não temos qualquer previsão legal nesse sentido. Temos uma coisa qualquer na nossa lei dos contratos públicos 2020, fala na resolução de disputas por peritos, mas e fala em 3 peritos, como tu disseste na tua intervenção, exatamente 3, que era suposto serem os 3 independentes, imparciais, idóneos, para ir resolvendo questões ao longo do contrato. Mas mistura aquilo com arbitragem, então não sei se a redação do nosso legislador foi assim tão clara quanto isso, mas eu agradeço imenso e tenho a certeza absoluta que para os colegas que estiveram, e foram vários, ao longo da intervenção, que estiveram a ouvir, e depois este webinar também fica, graças à fantástica intervenção da Mariana e dos demais colegas do centro, fica disponível também depois para vermos. Acho que é um vídeo que fica lá no site do CAC. E isto é capaz de impulsionar a utilização de dispute boards aqui em Angola. Porque os problemas que o Fernando teve a descrever no Peru, nós também vamos vendo muito aqui por Angola na execução dos contratos de empreitada, das grandes concessões. Portanto, os litígios vão surgindo e se calhar mais do que remeter, deixar o litígio crescer, crescer, crescer e remeter tudo para a arbitragem, se calhar este acompanhamento contratual por peritos, como vocês descreveram, se calhar seria para nós uma grande mais-valia. Portanto, muito obrigada mesmo pela vossa disponibilidade. Bom, então aí, em nome da doutora Flávia Bittar, agradeço aí ao nosso convite. Nós aqui do Brasil, falo aí em nome do doutor Gilberto Vaz e do doutor Fernando, estamos aí à disposição de todos vocês para o que for necessário e para ajudar aí a impulsionar o desenvolvimento deste instituto aí junto a vocês, né? Doutora Mariana também, eu acho que também já sabe, né? Já é mais conhecedora do instituto aí por Lisboa. E estamos todos à sua disposição. Mais uma vez, obrigado. Nós é que Muito obrigada também. agradecemos. Exatamente, nós é que agradecemos. Mary, tu é que Ah, fechas. Pronto, vou fechar com um grande agradecimento ao doutor Vaz, ao doutor Fagundes, à Renata, à doutora Flávia, que entretanto já saiu, a professora doutora Mariana. A nossa intenção foi promover o conhecimento da comunidade jurídica, mas não só, dos vários intervenientes no processo de decisão e gestão dos contratos de obras e infraestruturas, essencialmente públicas, cá em Angola,
mostrou-se pela explanação que aqui ocorreu ser uma ferramenta que pode possibilitar uma melhor execução dos contratos, resolvendo conflitos e eventuais conflitos, e, em caso de recurso aos tribunais, facilitar o trabalho destes órgãos, os tribunais, promover a certeza jurídica dos direitos estabelecidos nos contratos e também, assim, o ambiente de negócios. Peço aqui para os que nos acompanharam uma especial atenção aos requisitos dos membros dos dispute boards, cujas exigências muito se assemelham aos árbitros, e vou aqui a fazer só referência aos árbitros, porque o tema é arbitragem e os dispute boards. E essencialmente quanto à expertise, à credibilidade, à independência e idoneidade dos membros. O convite aos nossos colegas brasileiros foi feito também porque o mercado brasileiro tem se mostrado muito aberto ao desenvolvimento destes métodos alternativos, portanto, sem recurso ao tribunal, aos tribunais judiciais, aqui essencialmente, e falo da arbitragem, e falo também do dispute boards, e penso então termos aqui, pelo menos fizemos este esforço para despoletar a curiosidade e também o recurso a esta interessante ferramenta. Temos muitas, além dos cumprimentos pelas exposições feitas, temos também muitos pedidos de que nos enviem, que nos cedam os PowerPoints para melhor conseguir, para nos ajudar a seguir este tema. E por hoje ficamos aqui. Vou agradecer a CAC por todo o apoio aqui dado, e aos colegas que se predispuseram, a Sofia que fez aqui este link todo entre todos. Muito obrigada, Sofia. E hoje ficamos por aqui. Até o próximo webinar da CAC, Angola. Tchau, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau.